Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Eugene Peterson, um pastor e escritor que, olha, desafia muito do que a gente pensa sobre sucesso, pressa e resultado. É uma conversa sobre valorizar o que é lento, o que é local e o que acontece, sabe, bem debaixo da superfície. A gente vive numa pressão danada para produzir, né? O tempo todo. Somos medidos pelas nossas conquistas, pela velocidade que a gente atinge as metas, por aquilo que dá para mostrar. Mas e se essa não for a medida mais importante? E se o valor de verdade estiver em outra coisa, algo bem mais quieto e profundo? É justamente para essa pergunta que o Eugene Peterson traz uma resposta diferente. Ele não foi uma celebridade, nada disso. Ele foi um pensador que, com a própria vida, propôs um caminho, que vai totalmente na contramão dessa nossa cultura obcecada por eficiência. Então, quem foi esse cara? Antes de ser um autor super conhecido, Peterson se definia com uma palavra: pastor. E o jeito que ele viveu isso já era por si só uma baita declaração contra as tendências da nossa época. Olha que interessante os detalhes aqui. 26 anos, no mesmo lugar. Uma comunidade pequena, onde ele conhecia todo mundo pelo nome. Numa era de mega igrejas, de pastores que são quase estrelas de rock, ele escolheu o pequeno, o local, o pessoal. Ele não queria ser influente, ele queria ser confiável. A vida dele era o principal argumento. E essa escolha nos leva direto para o primeiro grande tema da espiritualidade dele, a importância do lugar. Para Peterson, a vida espiritual não acontece no vácuo, sabe? Ela acontece num lugar específico, com gente específica e ao longo de muito, mas muito tempo. A filosofia dele fica muito clara com essa metáfora poderosa. Ele não enxergava a comunidade dele como uma empresa para gerenciar, mas como um pedaço de terra para cultivar. Um solo que precisa de paciência, de cuidado e, principalmente, de respeito pelos ciclos lentos de crescimento que muitas vezes a gente nem vê acontecer. Então, o ponto central é este. O objetivo dele não era consertar as pessoas ou dar uma solução rápida para os problemas delas. Era algo muito mais sutil. Era sobre prestar atenção e ajudar a pessoa a perceber onde a graça já estava agindo na vida dela. Era só apontar para isso. E olha, nada ilustra isso melhor do que essa história. 20 anos. Pensa nisso. 20 anos de encontros casuais, de oração paciente, de espera, sem nenhuma pressão, sem estratégia de marketing, só a confiança de que o trabalho espiritual é um processo longo, né, como o crescimento de uma árvore, e não a montagem de uma máquina. Essa mesma visão de paciência levou Peterson a uma ideia muito forte sobre criatividade, principalmente no meio da dor. Para ele, ser criativo não é um dom só para artista, não. Criatividade, para ele, é o que a gente faz com os materiais que a vida nos entrega. Especialmente os mais difíceis, como a dor, a perda, a limitação. A grande arte não é criar uma vida perfeita do zero, mas viver de uma forma bonita e redentora com a vida que a gente tem. Essa história aqui é um exemplo que, nossa, comove. A notícia da cegueira da filha foi, claro, uma tragédia. A reação mais natural seria o desespero. Mas o Dave e a Ruth escolheram um caminho criativo. Eles não negaram a dor, mas integraram essa dor na vida de aventura e fé que eles já tinham. A limitação não os parou. Pelo contrário, parece que ela extraiu o que eles tinham de melhor. Isso é viver com criatividade. Agora vamos para um terceiro pilar do pensamento do Peterson, a oração. Numa cultura que valoriza tanto a experiência individual, o eu em primeiro lugar, ele vem e resgata a dimensão comunitária como o verdadeiro centro da vida de oração. Esse quadro mostra um contraste fundamental. A oração individualista geralmente começa com eu sinto, eu preciso. O ego está sempre no centro. Já a oração em comunidade nos tira desse centro. Ela é uma resposta, não uma iniciativa. Ela nos ensina que a oração continua, mesmo que a gente não esteja sentindo nada naquele dia. Ela nos coloca no nosso devido lugar, no melhor sentido da palavra. E essa frase dele resume tudo. Para o Peterson, orar não é uma técnica que se aprende num livro sozinho. É uma prática que se aprende participando, sabe? Entrando numa corrente que já está em movimento há séculos. E tudo isso que a gente viu, o lugar, a paciência, a criatividade na dor, a oração em comunidade, tudo isso leva à ideia mais provocadora dele, a vida cristã como um ato de subversão. Uma subversão silenciosa. Mas esquece a imagem do revolucionário gritando na rua. A subversão do Peterson é outra coisa. É paciente, é escondida. Não busca a manchete do jornal, mas planta pequenas sementes de dúvida sobre os valores da nossa cultura, como consumismo, autossuficiência. É um trabalho de bastidores.
E a palavra que talvez melhor capture essa ideia é esta aqui: subsolo. Essa é a metáfora final e a mais poderosa de todas, uma semente. Ela trabalha no escuro, debaixo da terra, de forma invisível. Ninguém aplaude uma semente enquanto ela está germinando, né? Mas é ali, no subsolo, que a verdadeira transformação, o crescimento que dura, acontece. É um trabalho que subverte a superficialidade. E a gente termina com essa pergunta que resume bem o desafio que o Eugene Peterson deixa pra gente. No mundo que só valoriza o que é grande, rápido e visível, o que aconteceria se a gente começasse a dar mais importância para o trabalho pequeno, lento e invisível que acontece no subsolo das nossas vidas e das nossas comunidades? Fica aí a reflexão.